Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um domingo, dia do Senhor. Estamos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, né? Essa aula da Escola Dominical é a lição de número 7. Vai falar sobre a última carta que Cristo enviou à igreja. A igreja esta que se chama Laodiceia. E o título diz assim: ela se achava, mas as coisas não podem ser como pensamos. Então o título já deixa aí uma boa chamada, né? Aquele que se acha, né? Uma hora dá alguma coisa vai dar errada, né? E as coisas não podem ser como pensamos, né? Deus conhece e sonda os nossos corações. Então, às vezes, nós pensamos que estamos agindo ou fazendo alguma coisa correta, né? Mas Deus sabe, né? E Ele assim nos exorta, Ele assim nos avisa, Ele assim nos fala através da Sua palavra para nós mudarmos alguma coisa. Então, a igreja de Laodiceia tem isso, né? É a única igreja que Cristo não faz um elogio, nenhum elogio para ela, né? E ele exorta, né, em amor e chama a igreja para se arrepender, né? Vamos verificar aqui o que essa igreja estava fazendo, que eles se achavam, né? E pensavam que estavam no caminho certo, mas Cristo mostra para eles aonde estava o erro, né? E para nós, né? Uma lição sempre a palavra de Deus sempre é viva, né? E a gente aplica para nós hoje, com certeza. Bom, nosso texto base da lição é Apocalipse, capítulo 3, o verso de 14 a 21. Eu estarei lendo aqui. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vai vendo. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino. A quantos amo? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos orar. Querido Deus e Pai celestial, nosso coração se alegra, ó Deus, porque o Senhor nos presenteou com mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por esta noite de descanso que o Senhor deu a cada um, ó Pai. Estamos felizes, estamos descansados, ó Deus, e prontos para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, abençoa a cada um, ó Deus, que acessar essa aula que está sendo virtual. Que o Senhor possa falar através desse instrumento, ó Deus, ao coração das pessoas. Abençoa, Deus, a cada jovem também que está assistindo neste momento. Que o Senhor possa falar profundamente, ó Deus, e que haja mudança de postura, ó Deus, na vida de cada um, a começar pela minha. Obrigado, ó Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e fica conosco. É a oração que eu te faço, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Bom, pessoal, vamos lá então. Fala um pouquinho da cidade de Laodiceia, né, onde se encontrava esta igreja. A cidade ficava perto de Colossos e Hierápolis, duas cidades próximas, que elas têm uma particularidade em especial ligada a Laodiceia. Essa cidade ela foi conquistada pelos romanos no ano de 133 a.C. e se tornou uma cidade muito rica. Ali foi construído um sistema de tráfego comercial, favorecendo assim o movimento bancário de toda a região.
ou seja, ela foi privilegiada, né? Todo tipo de comércio que existia naquela região foi centralizado ali. Então, norte, sul, leste, oeste, entra, sai, vende, compra, importa, traz, todo o comércio era realizado ali. E aí favoreceu o quê? O movimento bancário. Financeiramente, o dinheiro corria dentro daquela cidade. Eles desenvolveram também, naquela cidade, a criação de uma ovelha, né? As regiões todas tinham criações de ovelhas, mas Laodiceia, eles criaram uma ovelha diferente. A lã era preta e brilhante, ou seja, era superior às demais, né? Também existia lá uma escola de medicina especializada na cura dos olhos, né? Cuidados com os olhos, né? Qualquer problema que tinha na visão, eles eram especialistas em curar. E eles desenvolveram, então, um colírio, né? Através do pó frígio, chamava esse elemento que fez com que nascesse esse colírio, né? Era misturado com óleo, tinha lá umas essências, e eles, então, ficaram famosos por isso. Ou seja, eles foram, assim, criando, né, uma cidade próspera, um movimento de dinheiro, a própria escola de medicina, não é? A criação dessas ovelhas, né, negras, e aí você conseguiria roupas de marca, fazendo com aquele lã negra, né, brilhante, isso dava um destaque, então as roupas eram mais caras, isso gerava uma venda, a procura crescia, e essa igreja, então, foi ficando, essa cidade foi ficando rica. E aí eu coloquei aqui, sendo assim, com tantos recursos, fez de Laodiceia uma cidade próspera, e eles se orgulhavam de sua riqueza. Aí é o problema, né? O objetivo desta carta de repreensão e aconselhamento de Cristo é fazer com que eles se arrependessem da maneira que estavam vivendo e voltassem a viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, fazendo diferença naquela cidade que deixou se contaminar pelo orgulho e pela vaidade. Interessante. Já fica aqui uma lição para nós. Às vezes nós somos beneficiados por Deus, né? Um ou outro, né? Deus derrama sua graça, né? E você consegue financeiramente se prosperar, talvez mais do que um, mais do que o outro. Você tem as coisas que você nem esperava. Você compra o apartamento que você almeja, você compra um carro bom, você faz viagens maravilhosas, tanto nacionais como internacionais. Deus te dá o privilégio de ter um cargo bom numa empresa. Então você, né? E esse é o perigo do homem, né? Tem que vigiar, né? Assim foi com aquela igreja. Ela cresceu de tal maneira e aquela cidade, a igreja acabou se contaminando. A cidade se sentiu vaidosa, não é? Porque ela era ela melhor do que as outras cidades vizinhas, né? E aí a igreja acabou se contaminando com aquele povo, né? Aquele modo de vida das pessoas da cidade. A igreja se deixou se contaminar. E esse é um perigo para a gente também. Quando nós somos beneficiados por Deus financeiramente ou por algumas outras coisas, temos que ter o pé no chão, não é? E lembrar que aquilo é graça de Deus, é favor imerecido. Não devemos mudar a nossa postura, sempre humildes na dependência do Senhor e ser gratos por tudo aquilo que Deus nos dá, não é? Então vamos lá. O ponto 1, então, da lição diz assim: Jesus conhece. Então ele vai começar. Primeiro ele se identifica, né? O verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Nós já aprendemos que quando ele começa, todas as cartas ele começa, né, ao anjo da igreja, é o pastor, né? Está se referindo ao pastor, é o anjo da igreja, né? Aquele que está ali conduzindo aquela igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Essas coisas diz o Amém, a testemunha verdadeira e o princípio da criação. Em Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós vamos tirar aqui esses 3 pontos aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse versículo aqui. O primeiro ponto, Jesus é o Amém, ele diz. Eu sou o Amém. É um termo bastante usado em toda a palavra de Deus. E no Novo Testamento, vários versículos se destacam. Eu trouxe só 2 aqui. Mateus 5:18.
Diz assim Jesus: porque em verdade vos digo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, em verdade vos digo, é o amém, né? Jesus é o Todo-Poderoso. Então, a palavra dele é a final. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Em Mateus 26, 21, diz assim: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade, olha só de novo, vos digo que um dentre vós me trairá. Esse em verdade significa o amém, né? Jesus ele está dizendo para aquele anjo da igreja: olha, quem está falando essas coisas para vocês é o Todo-Poderoso, é a verdade, né? O que eu estou falando é a verdade, eu sou a verdade. Então você presta atenção, né? Seria mais ou menos nesse sentido aí. Em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, verso 20, Paulo diz que todas as promessas de Deus têm seu amém em Cristo, ou seja, Jesus é o cumprimento e a consumação da obra de Deus. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Interessante isso, né? Nós acabamos de orar aqui, quase agora, eu fiz uma oração e no final eu falei, em nome do teu filho Jesus. Amém. Né? E aqui no versículo diz que todas as coisas, né? Todas as promessas de Deus têm nele o sim, ou seja, tem a verdade. Jesus é a confirmação de todas as coisas. Então, mais um ponto aqui, né? Vamos lá. O segundo ponto que ele diz aqui, Jesus é amém e Jesus é a testemunha fiel. Romanos 3, 25 e 26 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é testemunha fiel. Aqui, Jesus aqui é retratado como propiciatório. Lembra a tampa da Arca da Aliança, ali onde era aspergido o sangue, né? E tinha assim o perdão de Deus. Então Jesus, né? Já aquilo já a Arca da Aliança, né? Ali no propiciatório já fazia alusão à vinda de Cristo, ao Messias, né? Que através da sua morte na cruz ia derramar o seu sangue e perdoando assim os nossos pecados. Então Jesus ali, neste caso aqui, ele é testemunha fiel. O que Deus prometeu lá atrás no passado, ele cumpre com a morte de Cristo na cruz. Então Jesus, ele é a testemunha fiel. E isso nos passa segurança. Jesus, isso prova que Deus não mente, né? Nosso Deus não é um Deus de mentira, ok? Então, testemunha fiel. Olha só, o sangue, Jesus aqui retratado como propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, a reconciliação, Deus cumpre suas justiça, perdoando nossos pecados através do sangue de Cristo. A morte de Cristo pagou plenamente nossos pecados antes da sua vinda. Deus não mente. Foi o que eu disse. Nenhuma de suas promessas são frustradas. O maior sinal da sua fidelidade é a ressurreição de Jesus. Então, assim como ele perdoava os nossos pecados com o sangue aspergido, fazendo alusão à vinda de Cristo, não é? Com morte na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos perdoar, né, e nos dar a vida eterna, ele também promete que o Messias iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele, a maior prova, né, de fidelidade de Deus está aqui, olha, Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Glórias a Deus, testemunha fiel. E o terceiro ponto desse versículo fala que Jesus é o princípio da criação de Deus. Aqui a gente pode aplicar duas referências aqui. Em João 1, 2 diz assim: no princípio era o verbo,
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus é o princípio da criação. Lá no início de todas as coisas da eternidade, Jesus sempre esteve com o Pai, certo? E uma outra aplicação que pode ser vista aqui também, em 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo ressurreto dentre os mortos como o primeiro homem da nova criação. As primícias do que dorme, né? Depois que Jesus se apresenta como Amém, fiel e verdadeiro, e o princípio da criação, Jesus afirma que conhece a situação da igreja. Ou seja, ele se apresenta como todo-poderoso. Então não tem como ele não conhecer a situação de todas as igrejas, né? E especificamente agora da igreja de Filadélfia. No verso 15 e 16, diz assim, olha, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus do céu. Então vamos lá, algumas aplicações aqui. Por que que ele fala, né? O que que ele quer dizer com nem és frio e nem quente? Lembra que eu falei daquelas duas cidades lá no início, que ela era próximo de Hierápolis e Colossos? Então essas cidades, elas tinham fontes de águas. Vamos lá. Hierápolis, fontes de águas medicinais, águas quentes, águas termais, né? Então já dá para ter uma ideia como que era essa fonte de água nessa cidade. Colossos tinha um veio de água fresca que vinha das montanhas, ou seja, uma com água quente e uma com água fresca, água fria. Já Laodiceia não tinha fontes de água. E quem abastecia a Laodiceia eram essas duas cidades, através de um duto, né, que eram ligados. E aí essa água, ela vinha, né, até chegar uma distância longa, até chegar na cidade, ela chegava morna, misturava, né? Estão conseguindo entender? Porque Jesus faz essa alusão aí a nem quente nem fria, essa água chegava morna e ruim para o consumo, né? A água era ruim. Interessante isso. E aí Cristo exorta, então, a igreja, através desse versículo. A igreja deveria ser refrescante e curadora. E a igreja da Odisseia não era. Eles estavam apáticos, estavam mornos, né? E aí Jesus diz no 16, por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Interessante, né? Isso faz nós refletirmos também. Como é que eu estou levando a minha vida espiritual? Como é que eu estou levando a minha intimidade com Deus? Eu tenho sido um crente morno? Agora dá para pensar, né? Dá para entender um pouco. Um crente firme, né? Um crente bacana ou um crente, né? Meia boca aí? Como é que tá a minha relação com Deus? Ele mostra isso para nós aqui. Aquela igreja, ela tinha vários pecados. Uma, um dos pecados era a dureza de coração, né? Já sabiam aquilo que Deus, o que tinha sido pregado para eles, e eles estavam ali não querendo mudar, não querendo enxergar, né? Eles eram soberbos, ficaram soberbos, né? A fama daquela cidade ficou rica, próspera, contaminou a igreja. Então eram crentes com um olhar altivo, né? O olhar de cima para baixo. Não precisamos de ninguém, vivia naquele mundinho ali, não é? Não pregava o evangelho, não fazia diferença naquela cidade. Eles viraram idólatras de si mesmo, né? Se adoravam a si mesmo, se bastavam, né? Como diz a lição, eles se achavam, né? Eles se achavam. Então Jesus fala: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só que problema que tinha ali. E Jesus então vem tratando isso. Jesus, então, com este olhar, ele reconhece a falta de hospitalidade. Era um outro problema também dessa igreja, né? Em Romanos 12, versículo 10, 13, diz assim, olha, como é que a igreja tem que
tem que ser, né? Como é que a quarta igreja tem que ser? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E é aí que Cristo então pega no pé deles. Eles não estavam fazendo nada disso, nada, né? Muito menos praticando a hospitalidade. E aí quando você tem essa, quando a igreja tem essa hospitalidade, as outras coisas vêm, né? Quando a igreja recebe, né, e trata as pessoas bem, né? Como é que você trata um hóspede na sua casa? Quando você tem um convidado aí na sua casa, quando você chama um amigo teu para dormir na sua casa, um casal, um amigo seu para jantar com você, você vai tratar bem. É recíproco isso, não tem como. Se você chamou é porque você tem intimidade, você gosta daquela pessoa. E essa igreja não tinha isso. Ela estava fria. E eu coloquei aqui, quando fala de fria e quente, né? Deus conhece o nosso interior. Ele não está preocupado com o exterior, né? Às vezes a pessoa vê isso aqui, não está quente nem fria, tal. Não, então a igreja tem que ser quente, tem que ser um culto quente, tem que ser um culto, né, desse jeito, né? Ah, mas também se for muito um culto muito conservador, ele fica meio frio. Não, não é isso que Deus quer dizer aqui. Deus não está preocupado com o exterior, a forma que vai ser, né? Logicamente que tem a sua maneira, né, de cultuar, né? Nós na quarta igreja, por exemplo, nós temos sim, né? Seguimos a ordenança de Deus na hora de começarmos o culto para louvar a Deus e a mensagem ser trazida. Mas não é isso que ele quer dizer aqui. Deus está falando do teu coração, um coração, né, morno, um coração é, meio que nem para lá nem para cá, tanto faz, tudo bem, vamos levando. É isso que ele quer dizer aqui. 1 Pedro 4, versículo 9 a 10 diz assim, ó: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, em vez de viverem uma vida de serviço, de autossacrifício, né? Ali sendo parecidos com Cristo, fazendo tudo aquilo que nós, né, que nós fazemos depois da nossa conversão. Você quer trabalhar para Deus, você quer dar o seu melhor para Deus, amando os irmãos, né, ali, tendo essa hospitalidade, né, junto com trabalhando na obra, né, colocando aqui, né, os nossos dons, colocando em prática, né, como diz aqui o versículo, né, sem murmuração, trabalhando para a obra, engajado na obra do Senhor. Essa igreja não, eles estavam ali fechados em si mesmos, se achando autossuficientes e satisfeitos consigo mesmo. Ou seja, existe assim algumas igrejas. Eu não sei se você conhece, mas algumas igrejas que parecem um clube, não é? Tem ali 50 membros, 100 membros, 200 membros, não importa, mas é uma igreja fechada, né? Ninguém consegue, ninguém sabe, passa na frente, não sabe nem que é igreja. Eles vivem fechados, né? Deus, tipo assim, né? Deus, cuida daquela igreja lá, mais simplesinha, que ela precisa mais, né? Cuida daquela ali, que ela está precisando. A gente aqui está bem, né? A gente se basta aqui, não precisa do seu olhar. Não, a gente está tocando nossa vida aqui, está legal. Era assim, né? Totalmente fora do que diz a palavra de Deus. Versículo 17, parte A diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só, a igreja vivia uma situação de auto-engano. Se achava rica, poderosa, por motivos errados. Seu relacionamento com o mundo a tornou morna. E isso levava a Jesus a ter náuseas. Ou seja, sinal de repúdio, separação. Jesus não queria, né, que fosse daquele jeito. Jesus tinha, né, ao olhar para a situação daquela igreja, Jesus, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então ele manda essa carta, né, com o objetivo de recuperar. Se não houvesse mudança, aquela igreja continuaria em estado de miséria.
Esse é o estado daquela igreja, uma igreja que estava no estado de miséria. O versículo 17b diz assim: E nem sabes que tu és infeliz. Sim, olha só a exortação de Cristo. Miserável, pobre, cego e nu. Eles se achavam ricos, né? Porque tinha lá a riqueza, o dinheiro que corria, o ouro, né? Ela se achava rica e próspera, mas aos olhos de Deus, ela era pobre. Ah, tinha lá o colírio, né? Que eles criaram aquele colírio para tratar da visão. Eles pensavam que tinham uma boa visão, mas aos olhos de Deus eram cegos. As vestiduras brancas, né? As roupas de grife, né? De acordo com aquela ovelha, a lã diferenciada. Então eles comercializavam essas roupas e isso trazia um dinheiro. E eles se achavam muito bem vestidos, mas aos olhos de Deus estavam nus. Como é interessante, né? Como Deus tem um olhar diferente, né? É por isso que ele diz lá, as coisas podem não ser como pensamos. Eles pensavam que estavam, né? Nota 10, nota 1000, tudo certinho, né? Mas Deus conhece o interior. Estavam totalmente ao contrário. Estavam pobres, cegos e nus. Então aqui é o primeiro ponto, né? Jesus conhece. Esse é o primeiro ponto da lição. Interessante. Por isso que Jesus manda essa carta a todas as igrejas ali. E todas as igrejas têm algo parecido com as igrejas de hoje. São lições que a gente tem que tirar para a nossa igreja e ver o que tá, o que eu pareço com essa igreja. O que a nossa igreja está fazendo, né? É preciso mudar, né? E quando eu falo preciso, é cada um mesmo, né? É cada um buscando intimidade com Deus, estudando a palavra de Deus, e você pegando essa aula para você, você vai mudando, você vai melhorando. Poxa, eu estou muito assim, olha, Deus me gratificou com isso aqui, eu estou meio, né? Já não fui na igreja domingo, porque não, né? Então tá aí. Jesus conhece o andar da carruagem de cada um. Jesus conhece o que nós fazemos para ele. Essa é uma primeira lição, fiquemos atentos. Obrigado, Senhor. O ponto 2 da lição diz assim: Jesus aconselha e repreende. Jesus sempre misericordioso, gracioso, amoroso. Ele vai de encontro ao pecador e tenta resgatar, tenta tratar, né? Sempre dando uma chance, recuperando, estendendo a sua mão. Não é diferente com a igreja de Laodiceia. Jesus aconselha e repreende. Vamos lá. Depois do diagnóstico daquele que sonda os corações, Jesus aconselha aquela igreja obstinada e indisciplinada, duros de coração. Provérbios 21:2 diz assim: Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Aí Jesus, então, ele vai aconselhar aquela igreja. Ele não dá ordens, diz a lição, mas ele usa um tom de hospitalidade. Olha de novo essa palavra, né? A igreja não tinha hospitalidade. Jesus, então, vem, né? Ele vai através de um viés de hospitalidade que pode resolver a situação. Versículo 18 diz assim, da carta: Aconselho-te, e aí vem, né? O aconselhar de Jesus, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, tudo aquilo que eu falei, né? Eles se achavam em Deus aqui, então Jesus mostra aqui totalmente, olha, compra de mim essas coisas. Vocês estão errados, vocês têm tudo isso, mas está errado, tem que comprar de mim. Jesus aconselha a igreja a abandonar as riquezas oferecidas por aquele mundo e compre de Cristo o que eles têm procurado no lugar errado. E aí Jesus oferece 3 bens específicos, que é o que nós falamos agora: ouro, roupa e colírio para os olhos. Justamente tudo aquilo que eles se gabavam, né, que eles tinham. Mas aos olhos de Deus eles não tinham nada disso. O autor aqui, presta atenção agora, o autor aqui vai fazer uma aplicação bíblica, né, fazendo uma alusão ao livro de Cantares, né, onde a noiva de Cristo, nós sabemos isso, na igreja é a noiva de Cristo, está em um estado de sonolência, indiferente e apática às investidas do noivo, né? Ou seja,
trazendo para nós, né? Você está ali é, querendo, vamos falar bem mais tranquilo assim, né? Você está querendo namorar uma menina, né? E você então está ali dando investidas, ele fala aqui, né? E você, né, aplicando nela ali, falando, chamando para, convidando para sair, para tomar um lanche e tal, né? Mandando um WhatsApp para ela, falando com e ela não está ligando muito para você. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui, né? Então, lá em Cantares, esse verso diz o seguinte, capítulo 5, 2 e 3. Eu dormia, eu quem? A noiva, no caso, né? Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Aí o noivo, abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Ou seja, o conselho de Jesus para aquela igreja que se encontrava no mesmo estado de sonolência, indiferença e apática como aquela noiva, é que ela começasse a despertar para o noivo. Né? Nesse caso aqui, o noivo foi, bateu na porta, a noiva escutou um pouquinho, não foi. Depois ele continua lá em Cantares, dizendo, se você ler, no final ele vai dizer, né, que ela se arrepende, ela levanta, vai lá abrir a porta para ele e ele foi embora. Né? Então ela se arrepende. Interessante isso. Então essa igreja, Jesus quer dizer o seguinte aqui, por isso que eu falei para prestar atenção. Ele quer dizer o seguinte, que essa igreja deveria se despertar, né, para o noivo. Olha, não fica aí dormindo. Você está aí apática, indiferente. Acorda, né? Tem alguém te esperando, tem alguém te chamando, né? Se arruma, se prepara para ter um relacionamento de amor e de fidelidade, se preparando assim para as bodas do Cordeiro. Então ele fala, igreja, né? Levando aqui a noiva e Cristo o noivo, né? E as bodas do Cordeiro o casamento. Ou seja, acorda, desperta. Jesus, ele exorta aquela igreja a cultivar o amor e mostra que o amor é mais forte do que a morte. Então ele vai para o verso 19, diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só aqui, então, no começo, o ponto 2. Jesus aconselha e repreende. Então, agora vem a repreensão aqui, olha. Para eles se arrependerem, né? Jesus mostra o seu amor zeloso. Ele não admite concorrência. Ou seja, aquela igreja estava adorando outros deuses, fazendo de si o próprio Deus. E Jesus não corrobora com isso, né? Nós sabemos disso. Meu irmão, se tem alguma coisa no teu coração que está tomando o lugar de Deus, cuidado, cuidado. Deus não aceita trocar o seu lugar. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E é o que estava acontecendo naquela cidade, né? Com certeza, a cidade ficou rica e acabou contaminando aquela igreja. Por isso Jesus afirma, ele ama, por isso ele disciplina. Mas ele disciplina só os da família. Olha que interessante. Só aqueles que ele derramou o sangue. Em Hebreus 12:6 ele vai dizer assim, ó, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, se você tem sido aí, sofrido um pouco aí nas mãos do Senhor, dê uma olhada na sua vida, né? Já falamos sobre isso. Não é porque você está sofrendo que é pecado. Não. Isso não quer dizer, está errado, né? Pode ser, e aí é você com Deus. Mas também pode ser que Deus tá te trazendo, tá te corrigindo para você voltar para o Senhor, para você ser mais parecido com Ele, tá ok? No finalzinho do 19, ele diz assim: arrependam-se. Essa palavra é fundamental para aquela igreja. Arrependam-se. Ou seja, Laodiceia, a igreja, ele diz assim: olha para essa situação miserável em que vocês se encontram. Atente-se para o noivo, ou seja, igreja, olha para Cristo. Ele tem tudo o que você precisa para viver uma comunhão de amor
eternamente. Ele tem tudo. Esse chamado de Jesus é para que houvesse uma mudança de postura daquela igreja. Ela deveria mudar o seu comportamento radicalmente. Assim é com nós, né? Quando Deus nos chama, quando Deus dá um aperto em nós, aí é mudança de postura. Opa, eu estava indo por aqui, estou errado, eu preciso me arrepender dos pecados, e a gente sabe quando está errando, né? E aí Jesus então nos repreende, né? E pede para nos arrepender. E assim também estava sendo com aquela igreja. Tinha que ter um comportamento radicalmente, tinha que mudar total, sendo parecida com Cristo em atitudes de prática de hospitalidade, deixando de viver aquela vida medíocre, vazia e desapercebida aos olhos da sociedade. Então Jesus fala: arrependam-se, né? Para com este orgulho, para com esta vaidade, né? Não deixe que vocês se contaminem com esses pecados que estão aí nessa cidade. Vocês têm que passar uma imagem pura, uma imagem de Cristo para essas pessoas. Eles estão morrendo, padecendo. Então vocês precisam pregar o evangelho. Muda essa postura, arrependam-se. É assim que Jesus manda essa carta, então, é, 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 repreendendo eles ali. Esse é o segundo ponto, né? Jesus aconselha e repreende a igreja de Laodiceia. Vamos lá, está caminhando. O terceiro ponto, Jesus promete. Verso 18, parte A, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que quer dizer com isso? Como alguém pode comprar se são pobres? Como alguém pode se tornar rico comprando? Interessante isso, né? A revista faz essa colocação, né? Eles se achavam ricos, né? Mas aos olhos de Deus, de Cristo, eles não tinham nada, né? E aqui então Jesus aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres. Vamos entender um pouco. Jesus faz um convite simbólico, como lá em Isaías, no seu capítulo 55, verso 1. Vamos ver o que diz. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Interessante aqui, né? É como se fosse um mercado, né? Jesus pede para você ir lá fazer a compra. Aí você vai fazer compra no mercado, você compra, mas você não tem dinheiro. Quando você chega no caixa, Jesus que mandou, você está fazendo o que ele está mandando. Quando você chega no caixa, o caixa fala: já está tudo pago. Jesus já pagou, você pode levar as suas compras. Interessante isso, né? A revista diz assim: a vida eterna não pode ser adquirida, não pode ser comprada, somente recebida como uma dádiva de Deus. Ou seja, não precisa de dinheiro, não precisa de roupas finas, não precisa enxergar, se achar que está enxergando tudo para ter a vida eterna. Basta crer no Senhor Jesus. As promessas de Deus, todas são de graça. É de graça. Nós não merecemos, né? Favor imerecido. Nós ganhamos tudo de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Então, voltando ali àquela pergunta, né? Como alguém pode comprar se são pobres? Você não compra. A vida eterna é dada por Cristo, é dádiva de Deus. Como pode alguém se tornar rico comprando? Ninguém se torna rico comprando. Falando aqui de dinheiro, né? Trazendo para a aplicação nossa. Quando você tem Cristo, quando você tem a salvação que é de graça, você é rico. Você é a pessoa mais rica da face da terra, porque você tem Jesus. Você tem a vida eterna. Nada pode comprar isso. Amém? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Ah, o verso 20 diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha que bacana. Jesus está à porta da igreja e bate.
Basta abrir para receber esses dons. Fazendo uma alusão aqui novamente com a noiva de Cristo, né? Essa cena de Jesus batendo na porta, lembra um versículo lá em Cantares que eu li, né? Onde a noiva desperta com o sono do noivo batendo na porta. Tenta imaginar essa cena. Ele está desejoso por uma comunhão mais calorosa. Cantares é fogo, né? Como se estivesse dizendo: deixa-me entrar, meu amor. Vamos ver lá. Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Então, tá lá. O amado batendo na porta, desejoso. Aí o amado fala: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Oh, meu Deus, abre, né? Aplicando para a igreja de Laodiceia, Jesus, o amado, está batendo na porta para desfrutar de uma festa de amor com os poucos remanescentes. É interessante que ele vem e bate na porta, né? E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se tem algum aí, tem, né? Com certeza. A palavra de Deus fala que sempre haverá um remanescente. Então, no meio daquela igreja tinha pessoas salvas, sim. Essa carta é para salvos, sim, é para os crentes, né? Qualquer um que venha abrir a porta para jantar com ele, Jesus traz consigo tudo o que eles necessitam, contanto que se tenha uma comunhão verdadeira com Jesus. E aí eu fico pensando, né? Quem você deixa entrar na sua casa? Aquele que você tem comunhão, né? Quem que você quem pode ser um hóspede da sua casa? Falando que a igreja não era hospitaleira, né? Quem pode ser um hóspede? Quem você tem comunhão, quem você conhece. Você só deixa entrar na tua casa e sentar na sua mesa aquele que você tem intimidade, não é mesmo? Então esse versículo, é interessante que esse versículo muitas vezes é usado para evangelização. Tá errado. Ah, eis que estou à porta e bato. Se deixar entrar, né? Você já ouviu falar isso, né? Então você pode até aplicar num outro contexto, mas não, né? Na realidade, esse versículo não quer dizer isso. Esse versículo foi feito para crentes naquela igreja, da igreja de Laodiceia. Eis que estou e bato na porta. Bate que porta? Na porta da igreja. Jesus está de fora da igreja. Está do lado de fora da igreja. Então ele bate. Se alguém aí me ouvir, né? Se alguém deixar eu entrar, eu vou cear com você. E nós vamos ter comunhão. É essa a aplicação correta desse versículo, eis que estou à porta e bato. É para nós, é para você, meu irmão, não é? Tem que saber aplicar muito bem esse versículo, né? Eu vou falar aqui agora sim, trazendo para mim e para você. Jesus está batendo aqui, olha. Está falando comigo e com você. Está batendo na porta, né? Como é que está a tua vida, né? Nós sabemos que Jesus já habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Não tem que entrar, né? Jesus um dia já entrou na nossa vida. Assim que nós somos salvos. Jesus já habita na minha vida e na tua vida. Mas agora aqui, fazendo uma jogadinha aqui. Está batendo hoje aí no teu coração. Jesus tá do lado de fora? Como é que tá? Os pecados estão prevalecendo dentro do teu coração, dentro da tua vida? Você está vivendo uma vida relapsa? Você está vivendo uma vida de qualquer jeito agora na pandemia? Agora que a igreja não está em comunhão física, né? Estamos aqui virtualmente. Você tem abandonado um pouco? Você tem deixado de ver as aulas? Você tem aí não louvado a Deus no culto de domingo? O estudo de quarta-feira que o pastor traz, você tem ouvido? Ou você tem trocado por alguma série, trocado por algum outro a fazer que seja melhor do que estar louvando a Deus? Então, hoje Jesus está batendo na minha porta, bateu na minha porta quando eu estava preparando essa aula, e está batendo na tua porta hoje aí, olha. E aí, posso entrar? Ele já está dentro de você. Interessante é isso. Posso voltar a ter comunhão com você? Vamos mudar então a colocação. Posso voltar a ter a comunhão? Porque o pecado afasta você de mim. Posso voltar a ter comunhão com você? Assim estava aquela igreja de Laodiceia, meu irmão. Estava afastada, estava largada, rica, imponente, poderosa, se achava. Mas aos olhos de Deus, que sonda e conhece os corações, sabia que estava uma igreja morna, uma igreja que não fazia nada, uma igreja que estava longe da verdadeira realidade de servir o nosso Cristo.
Jesus estava a ponto de vomitá-la, mas Jesus, com seu amor, vai lá e tenta resgatá-la, dando conselho, pedindo para se arrepender e daqui a salvar aquele resto que está lá dentro. Jesus estava fora daquela igreja, isso é triste de ouvir. Às vezes temos igrejas hoje, igrejas barrotadas, abarrotadas de pessoas, igrejas com 1.000, 2.000, 3.000 membros, e Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. É para pensar, aonde está Jesus na tua vida? Amém? Vamos lá, meu irmão, vamos lá. A cena final, pensando nesse noivo e nessa noiva, para a gente fechar, a cena final é um casamento real. Quando a igreja abre a porta, quando Jesus está lá dentro da igreja, quando há uma transformação, quando ela está desejosa para ter esse encontro e viver um relacionamento fiel e verdadeiro com seu noivo. É isso que acontece. Jesus promete que eles serão felizes para sempre. A cena final é um casamento real. A esposa do rei se assenta no trono do reino. Versículo 21, finalizando. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Glórias a Deus, que benção, que benção. Esse é o final. A igreja, a noiva, Jesus o noivo, juntos, casados, gozando uma vida de fidelidade, de amor, de esperança, de eternidade. Romanos 8,17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. Ou seja, tudo que é do esposo é da esposa. Tudo que é de Jesus é da igreja. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios 3, 22, 23. Paulo disse: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. É voz de Cristo, e voz de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, meu irmão, o reino dos céus é nosso, é meu e seu, juntamente com Jesus, juntamente com Deus, juntamente com o Filho, juntamente com o Pai. Tem coisa melhor nesta vida? Quando eu disse ali que a vida eterna não é comprada, não é ouro, não é roupas, não é enxergar, é dádiva de Deus. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer por esse privilégio. Obrigado por essa lição, Pai, né? Que aqueles crentes estavam assim e hoje temos crentes assim também. E o Senhor falou a nós, falou através dessa palavra, para que nós acordemos, para que nós olhemos para o noivo diferente, para que a gente continue juntos nesse noivado até as bodas, até o nosso casamento, até o nosso encontro. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E para finalizar, a conclusão da lição desta manhã. A igreja de Laodiceia estava cega quanto à sua própria situação. Seu relacionamento com a idolatria a cegou para a verdade a respeito de si mesma e de seu relacionamento com Jesus. Como diz o Salmo 115, ao descrever a situação daqueles que adoravam os ídolos. Os laodicenses acabaram se tornando como ídolos inúteis. A igreja de Laodiceia se tornou o que ela adorava. Infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Falamos isso. E mesmo nessa situação desesperadora, a ponto de Jesus repudiar tal postura, ela se recusava a receber de forma hospitaleira as investidas do noivo. Ou seja, Deus estava batendo na porta. Estava difícil ali para renová-la, restaurá-la e fazer dela uma noiva ataviada para o dia da consumação do casamento. Esta é a conclusão. E a aplicação para mim e para você?
Quem tem ouvidos, o verso 22 diz, ouça o Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala isso nas outras cartas também. O chamado de Jesus para a comunhão não é definitivamente para os de fora da comunidade dos santos. É aquilo que eu falei. Essa carta é para mim e para você, é para os crentes. É antes para aqueles que estão numa situação de adultério espiritual e que devem se arrepender. Mensagem maravilhosa, meu irmão. Meu jovem, queria deixar para você nesta manhã essa aula. Essa carta não é para os de fora, para os que não têm Cristo. Essa carta é para chamar a nossa atenção. Se você está bem com Cristo, sempre eu falo isso. Se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem buscado ser parecido com Ele, glórias a Deus pela sua vida. Continue assim, firme. Mas se você por algum motivo está longe do Senhor, arrependa-se e volte. O Senhor está fora da igreja, batendo para que alguém abra, para ele ter esta comunhão e cear com ele e viver uma vida de festa espiritual. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você esteja hoje um domingo na presença do Senhor e logo mais à noite o culto. Louve a Deus aí da sua casa. Louve a Deus, prestigie a palavra do Senhor. Ore ao Senhor e que Ele possa falar ao teu coração mais uma vez. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Um grande abraço. Amém.